Eu tenho certeza que alguma vez durante a sua vida intelectual, como estudante, você já ouviu falar de uma frase muito célebre na química. A frase diz a seguinte: na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Frase essa extraída diretamente da síntese de um dos maiores e mais importantes livros, de um dos maiores e mais importantes pensadores da química, o Tratado de Química Elementar, escrito por Antoine Lavoisier e Marie, sua esposa. E essa frase ela esboça muito bem os comportamentos dos átomos e das partículas nas reações químicas, fazendo com que você consiga prever a quantidade de produtos numa reação a partir dos reagentes. Quer saber como isso funciona? Então me acompanhe agora na aula de número 11. Balanceamento de equações pelo método das tentativas. Para que isso fique claro inicialmente, é interessante que a gente resgate um pouco da história. Bom, como o professor em vários momentos já mencionou para você e abriu o vídeo inclusive falando, Antoine Lavoisier no final do século XVIII, a partir de estudos empíricos acerca da análise de massas, conseguiu prever, aqui então você tem uma foto, inclusive vou mostrar para você, ó, a foto do quadro, né, você pode perceber, Antoine e a sua esposa Marie, eles acabaram prevendo, literalmente, um comportamento de conservação em reações químicas. Então a massa não mudava, se conservava, mas as substâncias eram outras e a palavra transformação ela ganhou um significado novo no estudo da química. Veja, quando você misturava substâncias como hidrogênio, oxigênio, você não as tinha mais no final da reação, você tinha outra substância como, por exemplo, a água. No entanto, veja, a massa destas substâncias, elas se conservavam, elas se mantinham iguais. Então a nova substância formada era uma substância que detinha exatamente a mesma, veja, massa. No entanto, ela era uma substância absolutamente nova. Por isso, dá para sintetizar o Tratado de Química Elementar, escrito pelo Antoine Lavoisier e sua esposa Marie. Aqui é o professor, só para fazer um pequeno parênteses, é o professor, né, turistando. E aqui é uma foto ridícula minha, né, obviamente. Tá aí, o professor não é nem um pouco fotogênico, você pode perceber, então babando num dos quadros mais importantes para a química, para a ciência em geral, do pai e talvez da mãe, pensemos assim, pois escreveram um livro a 4 mãos, né, que é o Tratado de Química Elementar. Então, voltando aqui, o que a frase do Lavoisier e da sua esposa nos trazem e nos remetem a pensar? A frase é, na natureza nada se, vamos completar aqui, cria. Então você escreve aqui, ó, nada se cria. Nada se perde. Então você pode colocar aqui comigo, ó, nada se perde. Tudo se transforma. Tudo se, vamos colocar aqui, só arrumar, né? Tudo se, agora foi, transforma. Ok? Transforma. Essa palavra transformação, ela tem uma relevância muito grande aqui a partir desse momento. Porque se você ler essa frase de uma forma um pouco mais contundente, você vai acabar entendendo o que está por detrás dela. E o que está por detrás dela é algo muito simples. Em poucas palavras, o que o professor quer dizer aqui com essa citação do Lavoisier, tá aqui o Lavoisier, lembrando que essa frase efetivamente não está no livro, isso é um resumo, aquela clássica atitude. Eu não vou ler, será que alguém leu e tem como resumir? Enquanto, uma frase, tá bom, tá aí. Né? Então, essa frase que sintetiza a essência do livro, riquíssimo, que é o Tratado de Química Elementar, mostra para você basicamente um preceito essencial na química, que é tudo que você tem nos reagentes em termos de átomos, você tem que ter igual nos produtos em termos de átomos. A química não é nada mais, nada menos que um grande Lego no qual você vai montando com as mesmas pedrinhas estruturas diferentes ou coisas diferentes, pensemos assim, efetivamente. Então, por exemplo, se você tem
5 átomos de carbono nos reagentes, você tem que ter 5 átomos de carbono nos produtos. No entanto, esses átomos de carbono estarão recombinados, combinados com um novo arranjo. E essa recombinação, evidentemente, vai gerar uma nova substância química, uma nova espécie. E isso é química, ciência da transformação. Então, para que isso fique bem claro, bem simples, eu vou mostrar para você aqui, o professor preparou para ti, com vários desenhos, para você entender como isso funciona. Vamos supor que eu fale de uma das reações mais importantes que a química tem, que é o processo Haber-Bosch de formação da amônia, que é um fertilizante famosíssimo e muito importante para a história, não só da química, mas para a história mundial. Nessa reação aqui você tem o quê? Você tem uma flechinha. Essa flechinha que você está vendo aqui, ela indica a transformação, o antes e o depois. Isso é essencial, parece bobagem, mas é essencial. Antes você tem substâncias chamadas de reagentes. E veja que essa minha afirmação agora vai parecer um tanto quanto insensata, mas ela é essencial para a compreensão da química. O que os reagentes fazem? Reagem. Eles reagem entre si e se transformarão numa substância final. E essa substância final é justamente o produto. Que faz o quê? Ah, produto produz. Não, esse é um problema na compreensão da essência do processo químico. O produto não produz nada, o produto ele é produzido, ele é a consequência de uma ação prévia. Então os reagentes precedem o produto porque o produto é o finalismo e não, obviamente, é a ação do processo. Portanto, o que você vai ter aqui no produto? A consequência do rearranjo dos átomos dos reagentes. Então, de forma bem simples, os reagentes reagem entre si e eles se somem, eles desaparecem. No início de uma reação, basicamente o que você tem é isso aqui, ó. Você não tem nada de produto, nada. Ó, é assim que a reação funciona. Não tem nada, zero. Conforme a reação vai acontecendo, ó, o reagente vai sumindo e o produto vai surgindo. Ele vai se transformando em produto. Então, essa é a mecânica de uma reação química. É assim que ela funciona. O reagente some para o produto se literalmente formar. E se você parar para pensar nessa reação aqui, ó, ela contraria a lei de Lavoisier, que diz que nada se cria. Então, a minha pergunta é, quantos átomos de hidrogênio você tinha aqui no início? Ah, como é que eu vou saber? Bom, na equação química, você coloca sempre subscrito embaixo o número de átomos do elemento em questão. Então, obviamente, se você tem 2 aqui, você tem 2 átomos de hidrogênio, como eu desenhei embaixo para você enxergar. Ok? Beleza, então você tem 2. A minha pergunta é simples. Como é que você obteve 3? Se nada se cria? Não pode? Tem um erro crasso aí. Outra coisa que é interessante salientar, você tinha 2 nitrogênios. 2 átomos do elemento nitrogênio. A minha pergunta é, quantos você tem no produto? Ah, eu tenho 1. Ué, mas nada se perde. Tudo se transforma. Então, se tudo se transforma, você tem um problema. Porque você teve criação de átomo aqui, você teve perda de átomo aqui. Portanto, essa reação, ela não acontece desse jeito. Não acontece. Ela vai precisar de uma proporção adequada. E essa proporção quem vai dar é você. Você vai precisar ajustar literalmente as quantidades dos reagentes para que elas estejam perfeitamente ajustadas a ponto de formar a quantidade de produto sem perdas e sem criações de átomos. Porque nada se perde, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Tá, e onde é que eu vou botar essas quantidades? Como é que eu faço? Eu tenho autonomia de aumentar ou diminuir a quantidade dos participantes? Sim, é exatamente isso que o professor quer dizer para você. Aqui na frente, você vai colocar a quantidade dessas substâncias participantes, ajustando-as de forma que dê sempre o mesmo número de átomos antes da flechinha e depois da flechinha, para que você não tenha nenhuma perda e nenhuma criação de átomos nesse processo.
Para ficar mais claro, assim, mais fácil, eu vou dar um pouco mais de dinamismo. O professor fez várias coisas para você, hoje tem várias surpresas na aula, espero que você goste. Ó, eu vou trabalhar aqui com um aplicativo do PhET super fácil para você entender. Vamos dar uma olhadinha na fabricação da amônia. Você pode perceber aqui embaixo, ó, aqui embaixo, você pode perceber que tem o nitrogênio e o hidrogênio. E lá do outro lado você tem a amônia, ok? Bom, se eu tiver um hidrogênio e um nitrogênio, eu não vou ter amônia. Não vou. Porque eu tive o quê? Eu tive criação de átomo, um átomo de hidrogênio tecnicamente iria se criar, como eu acabei de falar para você, e eu tive a perda de outro, de nitrogênio. Então não pode. Então você precisa ajustar isso de uma maneira que o número de átomos antes e depois seja exatamente o mesmo. E a única forma para que você consiga isso é bota um 2 na frente do nitrogênio. Não, querido, não é isso que você tem que fazer. Veja, se você criou hidrogênio, você tem pouco hidrogênio antes. Então você vai ter que fazer esse ajuste. Eu acho que não é o nitrogênio, eu acho que é o hidrogênio. Mas aí eu vou ter 4 hidrogênios e a amônia tem 3 apenas. Então isso está em desacordo, não pode. Como é que eu posso fazer? Você vai colocar o quê? Pronto, 3 hidrogênios. Porque se você tiver 3 hidrogênios reagindo com um nitrogênio, você vai ter claramente 2 amônias se formando. Se isso ficou difícil, o professor vai te mostrar uma iniciativa nova, descobri agora, então pareço criança com um brinquedo novo, espero que você goste. O professor fez animações para você entender. Sim, a primeira animação está justamente aqui. Então, tá preparado? Espero que você entenda, vou explicando conforme a animação vai se desenrolando. O que acontece? Você tem uma molécula de nitrogênio e você vai precisar de 3 moléculas de hidrogênio. Porque se a proporção for exatamente essa, quando essas moléculas reagirem e colidirem umas contra as outras, colisão, tá aí, vai haver uma cisão das ligações antigas e a formação de novas ligações, como você está vendo. Onde você vai ter uma nova combinação e esta nova combinação vai apresentar literalmente 2 partículas novas, 2 moléculas, como você está vendo aqui. Moléculas. Fechou. Tá vendo? Deixa eu colocar aqui para você, para a gente poder conversar sobre. Então você vai ter o quê? Um total de 2 moléculas nessa estrutura. Veja que no início você não tinha 2. No início você tinha apenas, vou colocar aqui para você, olha lá, você tinha uma molécula de nitrogênio e 3 de hidrogênio. Então a proporção dessa reação, vou soltar de novo aqui, vou dar o play, a proporção é 1 nitrogênio reage com 3 hidrogênios para formar 2 amônias, pois esta é a única maneira a partir da qual o número de átomos antes e depois vai ser exatamente o mesmo. Então espero que você tenha gostado, que você, tenha entendido essa iniciativa, porque ela é bastante didática para a compreensão das transformações químicas, como o professor está mostrando para você. Então, como é que eu posso fazer para descobrir isso? Tem alguma regra, tem algum preceito que eu posso utilizar para sempre ter facilidade para descobrir o número de partículas antes e depois? A resposta para isso é não, querido, de fato não. Por que não? Porque o nome do método, inclusive, é método das tentativas. E o método das tentativas consiste, obviamente, em tentar. Então você vai ter que tentar, você vai ter que começar a ajustar, aumenta de um lado, aumenta do outro, diminui de um lado, diminui do outro, até que você tenha a mesma quantidade de átomos antes e depois. No entanto, com a praxis, o que é praxis? É a relação entre a teoria prévia, a priori, então você pensa um pouco no que você vai fazer, você vai pensar nas teorias como nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, e aí você vai tentar aplicar essa teoria na prática, o conjunto disso se chama praxis. Então, na praxis desses balanceamentos, você vai perceber que não é tão complicado assim. E existem algumas dicas que nós, professores de química, criamos de forma empírica, ou seja, com as tentativas, para facilitar um pouco ou nortear a sua atuação. Eu vou mostrá-las aqui para você, ok? Então chega aí do videozinho, vou postar esse vídeo ali no grupo para você ficar olhando infinito, certo?
vamos voltar aqui. Então, a sua tarefa é essa. Ó. Eu aumento aqui, eu diminuo aqui, eu aumento aqui, diminuo no produto e assim por diante. Você que está literalmente, digamos assim, na frente desse processo todo. Né? Você que vai fazer esses ajustes. Deixa eu ver se tem uma outra. Tinha um outro aplicativo aqui que ele mostrava o produto também. Aqui, ó. Você que vai ficar responsável pela quantidade, ó, de reagentes, tá vendo? E de produtos. Você precisa fazer isso para ver se vai estar certo ou se não estará certo. Né? Então vamos lá. Como eu posso ajustar aqui a amônia? Você vai precisar de um nitrogênio para 3 hidrogênios e assim formar, evidentemente, duas moléculas, de amônia. Está ali a carinha da felicidade, mostrando que a sua proporção está correta. Então, vamos desenhar aqui, certo? Vou desenhar aqui com você a proporção. Então, o que eu vou fazer? Como eu posso começar a ajustar isso? Bom, existe uma regra que é estranha, é a regra do macho. É verdade. A regrinha do macho é uma regra lúdica, então não é uma regra oficial, se você for no site da IUPAC, regra do macho, você não vai conseguir, né? Male rule, não, você não vai ter isso. A regrinha é uma regra criada por professores de química para tentar facilitar os seus alunos na escolha dos átomos prioritários para você poder começar o ajuste. Dá para confiar cegamente, se entregar aí ao macho? Não, querido. O macho vai te frustrar, vai ter várias e várias situações em que o macho vai falhar. E o macho falha com frequência, diga-se de passagem, engraçado falar isso, porque quando você mais precisa do macho, o macho às vezes vai te deixar na mão, de fato. Acontece, né, pessoal? Acontece. E eu te explico por quê. Porque é uma regra não oficial, é uma regra didática, apenas para ajudar você a organizar com bastante facilidade a ordenação dos átomos na reação. O macho funciona para os casos mais básicos, então você pode começar tentando usar o macho. Se não der, tudo bem, tente de uma outra maneira. E eu vou te dar, inclusive, uma outra regra que talvez vá te ajudar em situações mais complicadas. Mas isso é por nosso segundo momento. Vamos começar aqui vendo o que é o macho. Macho, M, metal. Então você deve começar sempre ajustando os metais. O metal vai ser o primeiro átomo que você vai procurar para ajustar, porque às vezes ele guia os demais. Então, vamos procurar aqui na reação. Tem metal nessa reação? Não. Zero metal. Então, pula para a próxima. Ametal. Ametal. Tem algum ametal ali diferente de... Tem vários ametais, tem nitrogênio e hidrogênio, beleza? Mas, veja, o próximo elemento é o carbono. 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 Depois do carbono, quem é que você tem? Hidrogênio. Hidrogênio. E por último aqui, para fechar, o último elemento vai ser o oxigênio. Então, veja, esse ametal ao qual eu me refiro tem que ser um ametal diferente de carbono e hidrogênio. Tem algum ametal diferente de carbono e hidrogênio? Ah, tem o nitrogênio. Muito bem. Então, comecem ajustando o nitrogênio. Veja, se você tem 2 nitrogênios aqui e tem um aqui, não pode, porque nada se perde. Então, o que você pode fazer? Você pode colocar aqui um 2 na frente do NH3. Porque ao colocar um 2 na frente do NH3, você literalmente vai dobrar tudo isso que você tem aqui embaixo. E essa é uma das grandes dificuldades que muitos alunos encontram às vezes. Ah, se eu coloco o número 2 ali, eu estou multiplicando só o nitrogênio ou eu multiplico tudo? Se você coloca esse 2 aqui na frente, querido, você está fazendo exatamente isso que eu vou fazer agora para você. Olha ali, ó. Copiou, colou. Exatamente isso que você está fazendo. Colocou o 2, você tem 2 amônias, você vai ter um total de 6 hidrogênios e 2 nitrogênios. Ok? Tá, mas para aí. Agora, tudo bem, o número de nitrogênios está correto. Eu tenho 2 nitrogênios antes, 2 nitrogênios depois nas 2 amônias. Só que eu tenho 6 hidrogênios e nada se cria. Verdade? Então, se nada se cria, você vai precisar de 6 hidrogênios aqui também. Que número eu vou usar para multiplicar esse H2 para ter 6 hidrogênios?
Ah, como é que eu vou saber? Ué, você vai botar um 3 aqui na frente. Porque ao pôr um 3 aqui na frente, você está multiplicando tudo isso aqui por 3, ó, fazendo isso vezes 3. 3 vezes 2, literalmente. Tudo bem? Então você está fazendo isso aqui, ó. Assim. Copiou, colou. Ó, colou, colou. É isso que você está fazendo. Então você vai ter um total de 3 hidrogênios, desse modo, reagindo com um nitrogênio e formando 2 amônias. Parece uma bobagem, isso às vezes me entristece, né? A depreciação e o preconceito de alguns conhecimentos da química. Tipo, isso é muito básico, vamos lá. Mas olha só, você já ouviu falar de uma das matérias mais temíveis da química? Estequiometria? Pois é, acabou a matéria. Estequiometria é isso. O que você está enxergando aqui agora é literalmente uma proporção estequiométrica. Você está dizendo literalmente que sempre você tem que ter 3 vezes mais moléculas de hidrogênio do que você tem de nitrogênio nessa reação. Como se fosse 1 xícara de arroz para 3 de água. Tá ali o seu arroz pronto, seu prato de arroz. Tudo bem? Estou inventando a proporção. Então, ó, vai formar 2 porções de arroz. É uma receita. Você sempre tem que seguir ela. Se você não a seguir, você não está seguindo a proporção que a natureza fez para você. Tá, eu não entendi. Quer dizer então que se eu tiver, por exemplo, 2 nitrogênios, o dobro disso, ó, dobro disso, copiou, colou, o dobro. Eu vou ter que ter o dobro disso? Claro! Você vai ter que ter o dobro disso aí. Ó, dobro, tá ali, tá vendo? E vai formar o quê? O dobro disso? Exato. Copiou, colou. Ó, você vai formar o dobro disso aí. Tá vendo? Exatamente. Tá, e que se eu tiver, por exemplo, sei lá, 10 nitrogênios, 30 hidrogênios, 20 amônias. Viu? Então você já está indo para a parte funda da piscina com conhecimento super ralo, super básico, com uma coisa super simples, basal da química. Então talvez, a meu ver, a parte mais importante da química quantitativa, a proporção. E o aluno que entende bem isso, que tem isso sólido na sua percepção, é um aluno que tem uma facilidade tremenda para cálculos químicos mais à frente. Você vai ver e vai me dar razão depois. Certo? Então tá ali, queridos, a reação da amônia. Vou convidá-los agora a fazer comigo a de baixo como um exercício. Pode ser? Então, vamos para a de baixo. Aqui embaixo eu preparei para você uma outra reação para a gente tentar montar ela desde o princípio. Então, vou aumentar aqui para você ver. E ela diz assim, ó, F2. Primeiro, se está escrito F2, é porque você tem 2 átomos de flúor. Então, vou precisar pegar esse átomo de flúor e dobrar. Copiou? Colou. Pronto. São 2 átomos de flúor. Isso aqui é o que você tem aqui em cima escrito. F2. Tudo bem? Beleza. Ali você tem H2O. O que é H2O? São 2 hidrogênios ligados a um oxigênio. Então eu vou ter que fazer isso direitinho, porque a substância, e eu vou explicar por que eu estou fazendo desse jeito, é para dar uma clareza conceitual para vocês, para que vocês lembrem de que você nunca pode mexer nisso. Isso aqui é intocável. Você pode aumentar ou diminuir a quantidade disso, mas você não pode alterar isso. Tipo, nunca vai poder ser H3O, H2O2. Se você pensa desse jeito, que você tem autonomia e liberdade para alterar isso, é como se você criasse ingredientes. Ah, mas eu posso criar ingredientes. Não, tu pode criar pratos, não ingredientes. Os ingredientes são os mesmos. A farinha, o açúcar, o sal. A forma como você mistura isso é que vai formar pratos novos e inusitados. Então, a criação, a essência criacionista da química está justamente nisso, na conservação das identidades das espécies. Se a minha fala foi difícil agora, eu vou falar de uma maneira super simples. Não mexa nisso, você não pode tocar. Você pode aumentar ou diminuir a quantidade desses participantes, mas nunca, jamais, veja, jamais você pode alterar aquela substância. Tudo bem? Bom, dito isso de forma tão enfática, agora você tem a reação. Veja que no lado dos produtos você tem uma coisinha um pouquinho diferente. Vamos tentar ali mexer então nos produtos, ok? Deixa eu só fazer aqui uma pequena alteração. Copiou, colou, assim, para ficar mais aqui. Ó, colou. E aqui você tem mais um, colou.
beleza? E os hidrogênios, né, que você tem aqui, copiou, colou, fechou? Tá aí os hidrogênios, e aqui você tem um hidrogênio só, tá? Então, o que eu fiz? Eu fiz um jogo com os átomos. Esses são os átomos descritos na reação. Eu vou colocá-los agora aqui, faltou só mais um flúor, né? Deixa eu copiar aqui, copiou, colou, bem rápido, prontinho. Vamos agora organizar as substâncias. Tá aqui a água, ladinho, pronto a água. Tá ali agora o OF2, faltou um oxigênio, né? Deixa eu tentar trocar aqui, esqueci o oxigênio, peço desculpas. Deixa eu pegar só esse oxigênio aqui, acho que não vai dar. Só isso, o oxigênio, copiou, colou o oxigênio, muito bem. Deixa eu tirar aqui esses hidrogênios que ficaram aqui embaixo, chatos. Deixa eu ver, sai hidrogênio. Pronto, tá aí, tecnologia, venci a tecnologia. Tá, então, oxigênio, deixa eu colocar aqui agora os flúoros. Tá aí, pronto. Agora fechou. Viu só? Aqui o hidrogênio, beleza? A água, prontinho, tudo certo. E aqui o HF, tudo certo. Vamos pôr em prática agora que eu montei com você exatamente o que está escrito. Veja que está correspondendo com a substância. E eu nunca posso alterar a substância. Então essas substâncias estão aqui, prontinhas. Você tem vários problemas. Nada se cria. Então responde para mim. 2 flúors, 3 flúors. Como é que pode? Se criou. Tá errado. Nada se perde. Ó, 2 hidrogênios, 1 hidrogênio. Tá errado. Se perdeu. Tudo tem que se transformar. Então, como é que eu posso mexer nessa equação de maneira que eu tenha a mesma quantidade de átomos antes e depois? Vamos lá? Façam comigo, então. Segue a regrinha do macho. Metal. Ah, pessoal, mas não tem metal. Beleza, então pula para a próxima. Ametal. Tem algum ametal ali diferente de Cho, carbono, hidrogênio e oxigênio? Tem. O flúor. Maravilha. Então, começa ajustando o flúor. Tá, muito fácil. Tem 2 aqui, vou botar 2 aqui. Não, só um pouquinho. Se você fizer isso, você vai ter 4 flúores no teu produto e você tem 2 flúores no teu reagente. Veja, se você tem mais flúores no produto do que no reagente, você tem que dar uma olhadinha primeiro aqui no produto para ajustar o reagente. Tá, mas eu tenho 3 flúores aqui. É um número ímpar. Quem trabalha com matemática já um pouco mais assim avançada, né, tem um raciocínio matemático um pouco mais apurado, vai querer partir para fração. Só que é engraçado que as pessoas não entendem muito bem fração, né? Ah, a pessoa está sendo presunçoso. Não. Tem gente que quando trabalha com fração aqui, por exemplo, usa um valor... Vou pegar uma equação bem fácil aqui para você, ó. Vou escrever aqui, ó. H2 mais meio O2 dando uma água, H2O. O pessoal acha que tem meio vezes 2 dá 1O. Não, não é isso. Você tem meia porção de O2. Entende? Não entendi. Ó, meia dúzia de ovos. Tem algum ovo pela metade? Não. Meia dezena de tijolos. Tem algum tijolo pela metade? Não. Você não pode ter meia partícula, você pode ter meia quantidade de partículas. Vamos de novo? Meia dúzia de ovos. Tem algum ovo pela metade? Não. Você tem a metade de uma quantidade de ovos chamada dúzia. Então isso é muito importante. Então bem devagarinho, se você entende com os ovinhos, você vai entender com isso. Você pode ter meio ovo? Não. Você pode comprar um ovo, 2 ovos, 3 ovos. Sempre quantidades inteiras do ingrediente, pensemos assim, chamado ovo. Agora você pode ter quantidades fracionárias de porções de ovos. Como por exemplo, eu quero meia dúzia de ovos, meia dezena de ovos, meia centena de ovos. Isso você pode. A mesma coisa acontece aqui. Então, peço que se você não entendeu a minha fala, pause o vídeo, volte e a escute infinito até que a relação com os ovinhos faça sentido para você. Porque isso vai embasar a explicação que eu vou te dar agora. Nesse primeiro momento, eu não gostaria que você começasse usando valores fracionários, porque eu não introduzi para você ainda como a gente mede substância na química, que é com 1 mol. Então espera um pouquinho.
Trabalha sempre com valores inteiros, isso vai ser bem útil para ti agora. Enxergando as bolinhas, lembrando que você nunca vai ter meio átomo, assim como você nunca vai ter meio ovo, meio grão de arroz, entende? Não. Meio grão de feijão? Não. Você sempre vai ter quantidades inteiras destes ingredientes, entende? Então, vamos lá. Dito isso, o que eu faço aqui então? Não entendi. O nome do método é tentativas. Tenta, sai tentando aí. Por exemplo, se você tem, uma dica, sempre coloque em números pares. Vamos supor que você tenha 2 flúors aqui. Como é que eu vou saber? Você tem que tentar. Se você tiver 2 flúors lá, multiplicar por 2, você literalmente vai pegar isso aqui e vai dobrar. Como assim, professor? Copiou, colou. Pronto. Ó, é isso que você tem. Colocou um 2 ali na frente, você dobrou aquela quantidade. Nesse momento, você está dizendo que você tem 4 flúors no produto, mas no reagente você tem apenas 2. Nada se cria, tudo se transforma. Então, se eu tenho 4 flúors no produto, no reagente eu também tenho que ter 4 flúors. Prontinho. Ó, então você vai colocar aqui 1, 2. E deste modo você percebe que os flúors fecharam, estão prontos. Agora eu posso passar para o segundo tópico, que é justamente o lá no macho, depois do ametal vai para o carbono. Ah, mas não tem carbono ali, professor. Então pula. Depois do carbono vai para o hidrogênio. Então, tem hidrogênio? Tem. Quantos hidrogênios você tem aqui nos reagentes? 2. Quantos você tem agora nos produtos? 2. 2 e 2 não são iguais? Não é igual na mesma quantidade? Sim. Pois então, se é a mesma quantidade, os hidrogênios estão certinhos. Coloca um ali na frente, só para indicar que você vai ter uma água, um H2O, com 2 hidrogênios, obviamente. Tá, mas e o oxigênio? Pergunta. O último elemento é o oxigênio que você vai usar para acertar. Tem perda ou criação de oxigênio nessa reação? Não entendi o que tu falou. Tá. Tem um oxigênio aqui. Quantos oxigênios você tem aqui? 1. Então, já está certinho. Basta você colocar 1 aqui na frente. E você vai ter a mesma quantidade de átomos, 4 flúors, 1 oxigênio e 2 hidrogênios, antes e depois. Essa é a proporção dessa reação. Certo, queridos? Então, espero que eu tenha me feito entender. Se você não entendeu algo, pause o vídeo, volte, dá uma olhadinha no GIF que o professor te mandou ali de novo e, por favor, né, enfim, comece trabalhando com valores inteiros, deixem os fracionários para depois, ok?